Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Aí está, queridos. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Vamos examinar aqui o ministério de um homem de Deus, o profeta Elias. Elias era um homem muito esforçado no trabalho, na sua labuta, só que nós temos que meditar em uma coisa. O trabalho deste mundo nos cansa fisicamente e mentalmente. E cansando, acaba desaparecendo nossa fé e nossa esperança. Elias foi assim. Quando o vemos no cume da sua carreira, é difícil deixar de pensar nele como tipo de super crente. Alguém que ocupa uma classe diferente dos demais. É interessante que, advertidos para que o consideremos pessoas comuns, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor, e caiu chuva. Orou com fervor de novo, caiu fogo. Então, para nós, este homem era um super crente. Pouco sabemos a respeito de Elias. Na verdade, poucas pessoas souberam algo a respeito dele. E sabemos que ele veio das montanhas solitárias de Gileade, onde seu único companheiro era Deus, o Deus de Israel. Ele confiava nas palavras que o Senhor se comprometera a cumprir em favor do seu povo. Vejam bem, do seu retiro distante nas montanhas, o profeta observava Israel sendo explorado espiritualmente por Jezabel, a esposa pagã do rei Acabe. Esse rei Acabe era o rei de Israel. Ela era de Sidom, nação ao norte de Israel. O casamento havia sido arranjado com o objetivo de unir as duas nações. Jezabel era princesa da família do rei Sidônio Etibaal. Era uma mulher linda. Ele, o rei, em face do seu sangue nobre, atuava também como sumo sacerdote do culto de Baal. Isto é, o pai de Jezabel, né? De uma ou de outra forma, Baal, que quer dizer Senhor, era adorado em toda Canaã e até em Tiro e Sidom, ao norte. Era considerado a fonte da vida e da fertilidade. O Deus era grande, hein? Entre os povos agrícolas, todas as colinas e montanhas eram dedicadas aos ídolos de Baal. Em Sidom, esse Deus era conhecido como Baal-Melcar. Consideravam-no o Deus do fogo e do poder, sendo seu símbolo um machado de guerra. Sua deusa e esposa chamava-se Azerá. Baal também era considerado fonte da fertilidade e de tudo que fosse necessário para que as colheitas se tornassem boas e os animais se multiplicassem. Numa comunidade agrícola, a adoração de Baal significava a promessa de colheitas com fartura e muito gado, e que também queria dizer riquezas e imenso poder. Estando a ênfase dessa região na força e na fertilidade, seguiu-se a obsessão pelo sexo. Os templos de Baal e de Azerá eram servidos por exército de sacerdotes e de sacerdotisas. Essas atuavam como prostitutas sagradas durante os cultos àquela divindade. Baal-Melcar era sinônimo de todas as formas de imoralidades e desvios sexuais, de materialismo e de luxúria. Era um depravado mesmo. Quando Jezabel foi escolhida como noiva de Acabe, rei de Israel, ela determinou que haveria de entregar seu marido e o povo de Israel como sacrifício aos deuses. Quando o casamento foi celebrado, Israel se encontrava num ponto muito baixo de sua vida espiritual. Jezabel trouxe evangelistas, entre aspas, que bem depressa desviaram o povo israelita do culto do Deus eterno.
Não demorou muito para que houvesse altares a Baal em cada colina das montanhas de Israel. Logo após chegar a Israel, Jezabel prontificou-se pessoalmente a sustentar 450 profetas de Baal e 400 profetisas de Azerá, a deusa esposa de Baal. Agora vejam bem, Acabe era pessoa muito fraca, sem tempo para a religião. Deixava que a esposa cuidasse daquilo que ele considerava que era somente uma distração para ela, enquanto ele próprio se dedicava ao criame de cavalos. Quando Elias observava esse cenário desastroso e orava, a palavra do Senhor veio a ele. No capítulo 28 de Deuteronômio, Deus relaciona todas as bênçãos que adviria ao seu povo enquanto este povo caminhasse dentro da lei do Senhor. Foi revelado a Elias que Israel, por ter abandonado o concerto com Deus, seria visitado com uma dessas maldições e que ele, Elias, seria o veículo mediante o qual ela sobreviveria sobre o seu povo que Elias tanto amava e que Deus também amava, né? O versículo que lhe prendeu a atenção foi este: os teus céus sobre a tua cabeça, ó Israel, serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva de tua terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti, e até que seja destruído totalmente. Quando Elias desceu das montanhas de Gileade e caminhou pela terra, irmãos, não havia indicações de que em Israel houvesse um dia um crente adorando ao Deus eterno. Todos adoravam a Baal. Não existia qualquer sinal de algum crente do Senhor adorando a ele e servindo a ele. Todo Israel adorava só a Baal. Meu Deus, era o fim do caminho, hein? Milhares de crentes estavam espalhados pela terra, escondidos dos espiões da rainha Jezabel. Aquela mulher fanática condenaria à morte toda e qualquer pessoa que não convertesse a Baal. Muitos já haviam morrido por causa de sua fé. Personagem chave na salvação das vidas de muitos profetas do Senhor era alguém que a própria rainha empregava. Obadias, encarregado do palácio e responsável por tudo quanto nele acontecesse. E esse Obadias era crente, só que não confessou à rainha que ele era crente, senão ia morrer. E esse Obadias escondeu 100 profetas de Deus nas cavernas e alimentava eles diariamente. Claro que essa comida saía da mesa de Jezabel. Elias não dispunha de muito tempo mais. Era necessário proceder de modo diferente da atitude adotada pelas pessoas que se haviam escondido. O nome dele, Elias, quer dizer: o Senhor é Deus. Numa sociedade em que todos afirmavam que Baal é Deus, bastava mencionar o nome Elias para que todos se enfurecessem, se enchessem de ódio e procurava a matá-lo. Agora vocês vejam bem, a situação estava verdadeiramente desesperadora. Você teria que adorar só a Baal em Israel, porque senão a rainha mandava matá-lo. E não era para adorar outros deuses também não, tinha que ser só o Baal Melcarte. A atitude dele era um tanto arrogante, já que eles preferiram esconder-se. Vou enfrentar a nação idólatra sozinho, disse Elias. Foi ao palácio e apresentou-se diante de Acabe, anunciando: tão certo, rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1. Ao falar perante Acabe,
Elias revelou um pouco dos temores que haveriam de constituir sua queda numa fase crítica de sua vida, porque não enfrentou ele diretamente então a Jezabel. Por quê? Ela era sacerdotisa, chefe da religião maldita que causara tanta maldição para Israel. Acabe não quis intrometer-se nesse assunto. É possível que Jezabel não houvesse recebido a notícia da visita de Elias ao palácio real, senão muito tempo depois. De acordo com a palavra do profeta, as chuvas cessaram. E lá em cima, o sol parecia uma brasa de fogo. Brilhava, esquentava, semanas após semanas. As colheitas começaram a murchar. A falta de água tornou-se um problema seríssimo. O gado já estava morrendo de sede, numa terra que as pessoas haviam consagrado a um Deus que todos tinham certeza, por causa da afirmação da rainha. Esse Deus era Baal Melcarte, que seria responsável pela chuva, que era responsável pela luz do sol e pelo crescimento das colheitas. A natureza dessa maldição chegava a ser até humilhante para Baal. Guiado pela voz de Deus, Elias recebeu a proteção divina no ribeiro de Querite, em que os corvos lhe traziam alimento de manhã e à tarde. Dali, o Espírito o guiou à terra de Sidom, uma terra estrangeira, à fonte de Baal Melcarte. E na cidade de Zarefate, Elias recebeu provisão miraculosa, bem como uma viúva e o seu filho também foram beneficiados pelo Deus de Elias. Depois de 3 anos e meio de seca por toda a terra, veio a Elias a palavra do Senhor, orientando-o quanto ao próximo passo deste. O povo sentirá a força da maldição, e o povo sentiu de verdade que estavam perdidos sem a bênção do Deus de Israel, que demonstrara a impotência total do Deus Baal para produzir chuva. 3 anos e meio sem chuva, e o que esse Deus Baal estava fazendo? Se era ele o responsável pela chuva, pelo crescimento das plantações, pela fartura no lar de todos os devotos a ele. Agora esse povo precisava ser conduzido à fé no Deus eterno que eles conheceram, que era o Deus de Israel. Segundo os registros da Bíblia, seria verdade afirmar que Elias não tinha medo de nada e não tinha medo de ninguém. Havia chegado das montanhas e permanecia fiel ao Deus eterno de uma nação apóstata. Estavam todos desviados e só Elias que estava na labuta perigosíssima. Outros profetas, que eram mais de 100, estavam escondidos. E só Elias se escondendo daqui e dali, profetizando e confrontando o rei. Ele pronunciou a maldição para Acabe. Ele viveu durante 3 anos e meio de fome sem qualquer medo, pois ele confiava na providência do Deus de Israel. Finalmente Elias chegou ao maior desafio de todos os tempos, algo que exigia destemor sobrenatural. Ele deveria desafiar a religião de Baal Melcar diante de toda a nação de Israel. O lugar era o Monte Carmelo, montanha muito alta na costa mediterrânea que se tornara centro do culto de Baal. Elias dirigiu-se a Israel e encontrou-se com Obadias. Esse Obadias era diácono do templo de Deus. Demonstrou certo menosprezo pelo diácono, pois ele trabalhava para a rainha Jezabel e não se declarou ser crente. Ser crente na hora dessa aí, sair falando para todo mundo, muitos poucos fazem isso, né? O fato de Obadias haver alimentado os profetas de Deus, isso pouco significava para Elias. Mas mesmo assim teve uma certa consideração do profeta. Ele ordenou a Obadias que levasse um recado ao rei Acabe, exigindo que o rei viesse
ao seu encontro. E Elias deixou bem claro que era ele e não o rei quem estava controlando a situação. Deve-se observar que ele não convidou Jezabel. Os dois homens, Elias vestido de um manto de lã e o outro homem, o rei Acabe, envergando trajes finíssimos, trajes de palácio, encontraram-se num lugar escolhido por Elias. O profeta deu ordens ao rei. Olha só o profeta dando ordens. Todo Israel deverá reunir-se no Monte Carmelo, rei, ao lado dos 400 profetas de Baal e das 400 profetisas de Azerá. Essa Azerá que é a esposa de Baal. Acabe desprezava o profeta, mas, surpreendentemente, obedeceu-lhe as ordens. A mensagem foi divulgada. É possível que Jezabel tenha ficado furiosa ao saber que o seu esposo, obedecera a um homem sujo, a um homem todo suado, de pés empoeirados, e o grande rei perfumado e lindo obedecendo a um sujeito desse. É significante que ela não tenha vindo, e tampouco as 400 profetisas sobre a liderança imediata de Elias. De jeito nenhum, eu não vou obedecer esse homem nada. Todas as demais pessoas compareceram, mas a teimosa Jezabel não foi e nem permitiu que suas profetisas fossem também nessa reunião. Elias ficou só, como sempre acontecia na vida dele. A multidão de Israel juntou-se na montanha, próximo ao rei, sentado em seu trono, e os profetas de Baal, ataviados em vestes brancas e chapéus luxuosos, sentiam-se muito à vontade naquela montanha, onde tantas convenções de sua religião se realizaram. Eles estavam em casa. Alguém poderia perguntar: onde estão os milhares de crentes? Todo mundo pergunta: e os crentes? E os crentes? Desapareceram, esconderam-se, pois temiam mais a rainha Jezabel, que era uma assassina por tradição, do que ao rei Acabe. Era a pergunta que Elias havia feito mais de uma vez, enquanto observava a cena diante dele. Este não era um dia próprio para esconder-se em cavernas, comer alimentos levados secretamente da cozinha da rainha. Não era dia de orar por detrás das portas trancadas. Este era o dia de se levantar e ficar ao lado do grande profeta. Contudo, nesse dia, Elias era o único representante de adoradores de Baal, de representante do Deus eterno, ou melhor, enfrentando uma nação inteira, os adoradores de Baal e seus sacerdotes fanáticos. No comando da situação, o profeta lançou seu desafio profundo, fulminante. Elias se chegou ao povo e gritou: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor Deus de Israel é Deus, siga-o com coração firme. Mas se Baal é Deus, siga-o então. Porém o povo nada lhe respondeu. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450. Deem-se-nos 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e o dividam em pedaços e ponha sobre a lenha, porém não coloquem fogo, e eu prepararei o outro novilho que é para o Senhor Deus de Israel e vou colocá-lo sobre a lenha, mas também não vou colocar fogo. Então, vamos orar aos nossos deuses. O Deus que colocar fogo na lenha, fica provado que esse Deus é o Deus que existe. E é o Deus que respondeu com fogo. Esse é o que é Deus de verdade. E todo o povo gritou em uma só voz, dizendo: é boa esta palavra. Ao transformar a descida do fogo dos céus em desafio,
o profeta Elias estava enfrentando tudo o que Baal-Melcar representava. E os profetas ficaram felicíssimos. Ele era o Deus do fogo, o Baal-Melcar. Então os profetas falaram: estamos em casa. Este profeta sujo, empoeirado aí, não sabe nem o que está falando. O Deus do sol é o nosso Deus, doador da vida é o nosso Deus, Baal-Melcar, que se mostrasse agora pelo que ele era e pelo que seu poder representava. Nos templos de Baal, os sacerdotes costumeiramente acendiam fogo nos altares mediante mecanismos embutidos nos próprios altares. Era um cano formado e saía debaixo do chão e subia por baixo do altar. Estava todo embebido de óleo de oliveira ou de óleo de qualquer outro material, que fosse o óleo da banha de baleia, segundo eles. Então ficava um sacerdote escondido e colocava fogo nesse cano com algum chumaço ou folha seca, e esse fogo subia. E os falsos profetas, que eram os profetas de Baal, ficavam diante do seu Deus gritando: ó, Baal-Melcar, seja tu o Deus que coloca fogo nesse sacrifício e não nós. De repente começava a subir fumaça e queimava a lenha e queimava o sacrifício. E o povo cria que era o Deus Melcar quem tinha colocado fogo naquele altar. Mas tudo, meus irmãos, era um embuste. Tudo falsidade, tudo mentiras. Elias propõe uma demonstração real do Deus deles. Os sacerdotes de Baal iniciaram suas danças frenéticas, contorcendo-se todo, girando, rodopiando, acompanhado por rugidos e gritos horríveis que saíam da sua garganta, gritando: ó Baal, responda-nos, Baal. À medida que as horas se passavam, iam se retalhando com facas, até o sangue correr com abundância. Elias estava do lado, sem medo, zombando deles em voz alta: ora, 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 gritai, clamai mais alto, pois ele é Deus, não é? Então, para vocês, ele é Deus. Talvez ele esteja em profundo pensamento, em meditação, ou tenha alguma coisa que está fazendo, ou que promoveu alguma viagem longínqua, está demorando um pouco. Mas gritem, talvez ele apareça. Ou quem sabe ele está até dormindo. Precisam despertá-lo. Elias permitiu que prosseguisse naquilo até passado meio-dia, a hora em que o sacrifício da tarde estaria sendo oferecido ao Senhor em Jerusalém, lá no templo do Deus eterno. Então o profeta edificou o altar do Senhor e nele colocou o sacrifício. Ordenou que muitas vasilhas de água do mar ali perto fossem despejadas sobre o sacrifício. Ninguém poderia dizer que o fogo estaria vindo mediante de truques de canos, como fazia no altar do Baal-Melcar. Se acaso tivesse esse embuste também no altar de Elias, seria apagado por causa da água. A oração do profeta foi simples e foi curta, e foi respondida imediatamente com fogo, que consumiu o sacrifício e transformou a água em vapor. As palavras de Elias foram estas: ó Senhor, Senhor Deus de Israel, mostra que tu és Deus e que eu sou o profeta que tu escolheste. Receba este sacrifício sobre o altar, Senhor, e mostre para todos que tu és Deus. Houve um determinado estrondo nos céus e desceu uma língua de fogo com um relâmpago, tocou em cima do altar onde estava o sacrifício de Elias e lambeu o sacrifício, a lenha e também a água. O chão ficou seco como dantes. Os profetas de Baal incrementaram a correria, mas Elias gritou: peguem todos eles, não deixe nenhum fugir. Então foram
capturado pelo povo em histeria, gritando o seguinte: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E saltava em cima dos profetas e abraçava e os amarravam. Elias disse: desçam eles lá para baixo daquele vale. E desceram todos os profetas do erro para o vale. E todos foram assassinados por Elias. Contudo, Elias ainda não terminara, não. Apesar de ter matado os 450 profetas de Baal, Elias ainda não estava satisfeito. Só que Elias sentiu um grande cansaço físico, pois ali era o segundo dia que Elias não comia e nem dormia, orando a Deus e implorando a sua presença. Mas como Elias achava que não terminou, ele se dirigiu ao Monte Carmelo para orar. Enviou 6 vezes o seu servo para que procurasse sinal de nuvens de chuva. Porém, cada vez que o jovem voltava, dizia: Senhor, não estou enxergando nada de nuvens, só vejo a expansão azul do céu. Elias falou: volta lá mais uma vez. O jovem foi e voltou com a mesma notícia: Senhor, só vejo a expansão do céu azul, nenhuma nuvem. Elias disse: agora é a 7ª vez, não é? O jovem disse: sim, Senhor. Volta lá e me traga a notícia. O rapaz voltou lá e olhou para o céu azul, viu uma pequena nuvem que dava para fechar na mão de um homem. Se abria a mão e fechava ela dentro da sua própria mão. Foi essa nuvem que o jovem conseguiu visualizar. Voltou e disse isso para Elias: Senhor, na imensidão do céu azul, só vi uma nuvem tão pequenininha que dá para fechar dentro da nossa mão. Elias falou: muito bem, a minha oração foi respondida então, Geazi. Aí Elias se levantou, foi lá onde estava o rei atônito, o rei cheio de medo, o rei cheio de decepção. A igreja do rei tinha se acabado, pois Elias matou todos os profetas e o rei estava realmente em pânico. Elias disse para ele: olha, prepara sua carruagem e volte para o palácio em velocidade altíssima, porque está vindo um grande tufão, uma chuva imensa aí pelo caminho. Orei ao Senhor, ele me mostrou. Mas na hora o rei se preparou e subiu na sua carruagem e subiu em disparada em direção ao templo. Só que Elias recebeu uma unção do Senhor, um espírito voador, tomou Elias e ele passou em velocidade altíssima pelo rei, que o rei mal viu um vulto correndo na sua frente. Elias chegou no palácio do rei primeiro, e quando o rei foi chegando, desceu um tremendo toró de água e ventos fortíssimo. Choveu a noite toda, embebeu toda a terra, e o povo gritava dizendo: a maldição de Israel desapareceu. O Deus de Israel é o maior Deus de todos os tempos. Então, o povo estava em alegria profunda, irmãos. E o rei Acabe não podia deixar de não contar para a rainha, o que aconteceu. Então ele detalhou tudo, falou: olha, naquela grande reunião lá no Monte Carmelo, Elias exigiu o sacrifício sobre a lenha, mas que ninguém botasse fogo. Somente o Deus de verdade que ia colocar fogo. E o Deus de Israel mandou um raio em cima do sacrifício de Elias e desapareceu tudo nas nossas vistas. E aí Elias exigiu a morte dos 450 profetas de Baal, lá da sua terra. A rainha enlouqueceu na hora, e o povo lá fora gritando, dando glória ao Deus de Israel. Mas então a rainha disse: olha aqui, o mensageiro vai levar essa carta para Elias, que dentro de 24 horas vou fazer dele o que ele fez com meus 450 profetas. Se eu não matar Elias em 24 horas, que o Deus Baal, Melcar, mate a mim, que eu morra. Mas eu não posso viver com essa afronta nas minhas costas. Nesta hora o povão silenciou.
E nesta hora o povão se esconderam. Ninguém ficava dentro da sua casa. Todo mundo se esconderam em vales, em grutas na montanha. E enfim, meus irmãos, em buracos, o povão desapareceu. Elias ficou preocupado. Agora vocês vejam bem, Elias voando passou pela carruagem do rei. Muitos dizem que nós também, em espírito, temos que orar com insistência e com profunda velocidade, correndo em direção a Deus, como Elias correu na frente da carruagem do rei. Muitos cristãos não oram nem 3 minutos por dia. E Elias fez parar chuva, Elias fez o sol aquecer a terra, Elias fez chover de novo, e agora Elias ficou com medo da rainha. As plantações voltaram a crescer e todos continuavam dando glória a Deus, sabendo que Baal nada tem a ver com essa fartura que está nascendo de novo da terra. Só o Deus de Israel é o Senhor. A mente dá saltos à frente enquanto você corre em direção ao Deus eterno. E Jezabel estava cuspindo fogo pela boca, como diz a história, porque ela queria Elias morto em 24 horas. Agora você veja bem, derrubar os altares de Baal era mexer numa caixa de marimbondo. As 400 sacerdotisas que não foram naquela reunião, o plano delas era voltar para o país de origem, para o país de Sidom. Elas só estavam ali em Israel por causa da rainha Jezabel. E Jezabel não permitiu que elas voltassem. Mas não permitiu mesmo, vocês vão ficar aqui. Vocês comem nas minhas custas, vocês vestem nas minhas custas, vocês têm estudos na minha custa. Agora, por causa desse momento de dificuldade com esse homem cheio de poeira, esse homem mal cheiroso, vocês vão correr e me largar sozinha? Não, senhora, vocês vão ficar aqui. A sua corrida incrível para o sucesso que Jezabel tinha começou a desaparecer. A celebração de alegria de Jezabel começou a desaparecer. E todos aqueles homens, irmãos, todos não, muitos daqueles homens que trabalhavam no palácio, sem declarar para Jezabel que eles eram crentes no Deus de Israel, eles deram gritos de alegria lá no monte, dizendo que só o Senhor era Deus. Mas quando eles viram a revolta da rainha, o ódio da rainha contra Elias, sabe o que eles fizeram? Usaram de traição com Elias. Eles mesmos montavam exército, eles mesmos montavam equipe e começaram a procurar a Elias para matá-lo. Agora vejam bem como a natureza do povo é. Muitos são realmente crentes em Deus só quando as coisas vão bem. Mas quando as coisas começam a atravessar-se, vocês vejam bem que eles vestiram outra camiseta. Não era mais a de Deus, mas sim a do Baal Melcar, por causa da fúria da rainha Jezabel. É impressionante, né? É impressionante. Quer dizer, eles só eram eles só eram crentes lá no Monte Carmelo, aonde Deus tinha acabado de operar um milagre fabuloso, mandando um raio e consumindo com o holocausto. Deus recebeu o holocausto. Ali eles eram crentes, mas na hora que a situação ficou embaçada, já não eram mais crentes. Horrível. Agora, vocês vejam bem, meus irmãos, diante de toda essa angústia, Elias, ele estava sentindo o peso de um cansaço tremendo. Era um estresse, como hoje se diz, fora do comum. No triunfo daquele momento, Elias ficou fisicamente, emocionalmente cansadíssimo. É possível que por causa das emoções daquele dia, ele não estivesse consciente da sua situação física. Embora seu organismo exigisse sono, este era impossível agora. Não dava para dormir. Vibrando diante da grande vitória, e agora ele recebeu um impacto fulminante. Quase certo que Elias, tendo de preparar-se para o confronto no Monte Carmelo, não houve dormido nenhuma noite. É claro, não dormiu anteriormente nada. Ele teve de viver aquele grande dia sob um sol escaldante e todas as enormes tensões que o acompanharam.
Vejam bem, ele experimentava agora um estresse tremendo. E quando o estresse nos alcança, qualquer notícia é uma verdadeira bomba. Como diz os sabidos, o pianista que dá concerto, embora esteja completamente confiante em sua habilidade artística, sofre frequentemente a tensão que antecede a cada espetáculo. O pastor pode ministrar com facilidade no púlpito, mas depois que termina a mensagem, depois que termina o sermão para o povo, ele está cansadíssimo. Os momentos, eles elevados que se seguirem mediante após a descida do fogo dos céus, Elias estava cansadíssimo. Ele sabia que isso iria acontecer, mas não de tamanho grau. Todavia, o acontecimento seria marcado por todas as emoções, tanto em seu corpo como em sua alma. A tarefa é de executar também pessoalmente a morte dos 450 profetas cansou muito Elias, pois ele usou a espada quase o dia todo, e Elias não percebia sua canseira. As roupas que vestia estavam cobertas de sangue daqueles profetas falsos e maus, e os braços estavam cansados de tanto brandir a espada. Seria suficiente para fazer uma pessoa cair na cama completamente exausto e dormir uma faixa de 15 a 20 horas, diz os sabidos. Elias foi apanhado pela celebração nacional da vitória que conquistou. Ele correu na direção de Jezabel sem perceber que estava cansado, mas no caminho encontrou o mensageiro que vinha trazendo-lhe a carta. Quando Elias leu a mensagem da carta, o mundo desapareceu dos seus pés. A semelhança do vento que apagava uma vela foi o que aconteceu na fé de Elias. As palavras de Jezabel engoliram numa escuridão em que subitamente nada fazia sentido. Desapareceu sua fé engolida pelo medo. As poucas palavras da mensagem da rainha, como que continha volumes e mais volumes de ameaça para a mente cansada de Elias, parecia um verdadeiro saco de chumbo nas suas costas. Estava fora de dúvida que, mesmo após os eventos miraculosos que aconteceram no Monte Carmelo, agora tudo desapareceu. Ele estava vendo Baal vivo, olhando para ele com os olhos cheios de ódio. Meus queridos irmãos, Elias desesperou-se ao ver que os líderes, que segundo ele acreditava, estariam clamando a Deus por misericórdia, na verdade estavam convocando guardas, montando um exército para encontrá-lo e entregá-lo para Jezabel. Elias ficou desesperado. Aquilo porque trabalhara durante 30 anos entrou em colapso diante de seus olhos cansados em menos de 5 horas. Tinha alimentado a certeza de que Baal seria banido para sempre da terra de Israel. Contudo, à luz da mensagem recebida, Baal estava ali para permanecer firme. Esse pensamento abriu a porta da sua mente para outros mais sombrios pensamentos e frios, porque aquele triunfo se havia convertido em tão grande derrota. Perguntava ele ao Senhor. Elias se lembrou com amargura de todos os crentes que não lhe apoiaram. Haviam estado ao redor de uma fogueira naquela noite, sentadinhos, louvando a Deus por uma vitória espantosa, pelo qual haviam sequer erguido um dedo para que tudo aquilo acontecesse. Elias sentiu grande furor contra a covardia e arrogância daqueles amigos. Fugiram como baratas para seus buracos escuros quando surgiu a perseguição da rainha. Ele era o único profeta de que Deus se dispunha no momento. Eles vão matar-me, e não restará nenhum profeta, meu Deus, se todos os que diziam ser crentes me houvessem apoiado. Jezabel teria entendido que os dias de Baal havia chegado ao fim, mas na verdade ele está rindo de mim, esse
demônio cruel, esse Baal. Veio das montanhas de Gileade para lutar contra um demônio e teve a vitória na mão, mas os amigos não o apoiaram nem um segundo, a não ser só do triunfo do fogo descido do céu sobre o holocausto. Todos aqueles pseudo-crentes, isto é, todos aqueles falsos crentes, tinham abandonado, deixando-o sozinho a cuidar do inimigo. Entretanto, a fúria de Elias não terminava com os crentes. Onde estava Deus também agora? Será que Deus não se importava com o fato de seus altares estarem derrubados e seu povo escravizado por Baal? O que há, Senhor, que o Senhor não levanta um dedo? Por que é que Deus não deu um fim a Jezabel? Elias acabou achando que ele era a única pessoa nos céus e na terra que se importava realmente com o triunfo da justiça em Israel. Sou a única fortaleza de Deus fincada em Israel mesmo. Mas o inimigo vai me matar, porque Deus está calado. Os amigos crentes desapareceram e eu estou sozinho, e essa rainha como um demônio voraz atrás de mim. E Deus nada faz. Estão vendo, irmãos? Elias se revoltou contra os crentes, se revoltou contra Deus também. Se Elias se sentira solitário no Monte Carmelo, agora ele se sentia completamente abandonado por Deus, enquanto sua mente cansada se entregava à escuridão. Porém, essa torrente de pensamentos negativos tinha uma parcela de verdade, uma parcela. Todavia, 2 dias antes, ele teria visto toda a situação sob uma luz, uma perspectiva completamente diferente. Para começar, Elias de ontem teria rido do bilhete da rainha. Para começar, Elias de ontem teria rido da conversa da rainha também, sabendo que Deus era o seu escudo, que Deus era o seu protetor, que Deus era a sua fortaleza, mas agora não. Jezabel não poderia tocar no servo de Deus sem a permissão de Deus também agora. E Elias estava apavorado, fragilizado pelo estresse, e a sua fé havia desaparecido. Na verdade, a fé de Elias também estava cansada. E se Deus concedesse permissão, atribuindo a seu servo honra do martírio, Elias morreria em triunfo e satisfeito, pois ele estava arrasado. O profeta teria percebido também, olha, meus irmãos, a basófia de Israel, se ela sabia para onde devia enviar o recado, por que dar-se ao trabalho de dizer a Elias que o mataria durante 24 horas? Por quê? Porque não enviou de vez 1 ou 2 assassinos a encontrar com Elias e o matasse onde encontrasse, em vez de mandar um mensageiro com a cartinha. Será que ela estava apostando em que Elias ficaria com medo e fugiria, evitando assim um confronto direto com ela? Pois ela pensava, se ele conseguiu vencer 450 profetas, eu sozinha com minhas 400 sacerdotisas também seremos derrotadas como nada. Então eu mando essa carta, ele assusta e desaparece e some. É isso que eu vou fazer, e foi isso que ela fez. Imerso na escuridão que o engolira, Elias agiu como nunca antes em sua vida. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Isso está em 1 Reis 19:3. Fé é a reação responsiva para a revelação de Deus em nosso coração. Estando cheio de fé, meus irmãos, você não foge, você não corre. Medo é a reação responsiva aos dados escolhidos pelos 5 sentidos em certas situações de amargura. Ao lado do medo, a amargura de Elias contra os que haviam abandonado tomou conta da sua mente. O profeta deixou Israel nas mãos de Jezabel. Dera anos de sua vida a fim de livrar o povo de Deus do poder de Baal, esse demônio feroz, e agora estava jogando tudo fora e correndo como um cãozinho amedrontado, a fim de salvar só a sua vida.
só a sua vida. Olha, no que dependesse dele, os apóstatas, isto é, os crentes medrosos e covardes, mereciam mutuamente um ao outro, tanto o medroso como o covarde, que fossem para o inferno então. E Elias desapareceu. A convocação de Deus, que lhe atribuiu uma obra, foi esquecida. Ele precisa cuidar de si mesmo. Todos os assim chamados crentes podem continuar sentados em suas cavernas e começar a orar, pedindo outro libertador, porque Elias desapareceu, fugiu da luta. E Elias gritava: vou dar o fora. O servo de Elias, o companheirinho, o que corria lá para ver se iria haver chuva, olhando para o céu, Elias deixou ele em Berseba. E largando o mocinho lá, Elias desapareceu. Acha que todas as pessoas constituem peso para ele nesta hora. E todos os aflitos sentem isso mesmo. Qualquer companhia inferior a ele era penosa, motivo de aborrecimento. Até mesmo a presença do seu servo, tão fiel, perturbou-se e perturbou a vida de Elias. Então ele deixou ele em Berseba e foi embora. Até mesmo a presença do seu servo. Elias o manda embora antes de mergulhar no deserto sozinho. Vai, nós já estamos no município aqui, então agora desapareça. Sente o que Davi havia sentido centenas de anos antes. O meu coração está angustiado dentro de mim. Os terrores da morte me sobrevêm. Salmo 55, 4. Elias perambulou, sentindo o calor do deserto, com os pés ardendo na areia escaldante, completamente sozinho, exceto a companhia das serpentes e dos escorpiões escondidos sobre as rochas. Quando o sol começou a declinar, o profeta chegou a um oásis, atirou-se sob um zimbro, isto é, um grande arbusto. Não dormira durante 3 dias, provavelmente desde o dia anterior à experiência do Monte Carmelo. Em seu cansaço extremo, o profeta orou assim: Eterno Deus, basta, ó Senhor, toma agora a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Muitos crentes que estão queimados espiritualmente se têm atirado numa cama e feito a oração cheia de amargura. Basta para mim, Senhor, quero morrer agora. Me leve, Senhor. O sentimento predominante é: não sobrou nada pelo qual vale a pena continuar vivendo. A morte é bem-vinda nesta hora. Uma pessoa descreveu a situação muito bem quando me disse: nada sobrou capaz de entusiasmar-me, nada, ou inspiração para mim. Não sobraram, desafios me cercaram, e me enfrentaram e me venceram. Estou entediado da vida, só quero morrer. Enquanto seguia tropeçando pelo deserto, Elias considerava as decisões que haviam trazido até ali, desde as montanhas de Gileade. Queixava-se agora de que não era melhor do que seus pais e que tudo que ele fez foi uma loucura. Essas eram as pessoas das montanhas, satisfeitas na colina com a vida simplesmente que viviam. Estavam felizes e ele estava fugindo, tropeçando no cansaço pelo deserto. Que loucura é essa que me deu de tentar libertar o povo de Israel da unha dessa rainha, de pensar que eu poderia destronar a rainha. Que sonho selvagem me fez pensar que eu poderia mudar alguma coisa em Israel. Sou um monte, mas um montanhês, e deveria ter ficado em casa, meu Deus. O maior erro da minha vida foi deixar a minha casinha simples, mas aconchegante. Agora é tarde demais. É melhor morrer. Eis a irracionalidade da pessoa queimada espiritualmente, meus irmãos. Se ele quisesse morrer mesmo, deveria ter ficado então lá em Israel, na unha de Jezabel, não é verdade? Mas não, ele fugiu, então ele não queria morrer. Era somente uma reação cruel do cansaço. Meus irmãos,
E para Elias escapar dessa depressão terrível, assustadora, só tinha uma solução para esse esgotamento espiritual: ter um encontro real com Deus. Ele teria que se encontrar com Deus de qualquer forma. Ao se tratar do problema que queimou Elias espiritualmente, é preciso que não esqueçamos de que somos espíritos que vivem em corpos físicos e a ressurreição do corpo ainda não ocorreu. Se abusarmos do nosso corpo mediante a má comida, a falta de sono, ao trabalho exagerado, olha só, vai sobrecarregando tudo e tudo isso se torna peso. Peso invisível, mas real. Peso invisível, mas muito acachapante. Podemos ter toda a certeza de que tudo isso se refletirá em nossas emoções desgastadas pelo cansaço e muito escura pela dor. O espírito exausto é uma derrota real, meus amigos. Se tivermos sobre grande tensão física, emocional ou mental, esse estado também se refletirá em nosso espírito. Precisamos atentar para o fato de que, em nossa vida, tudo chega a um fim e tudo cansa. Então somos tomados pelo desânimo, falta de fé, somos tomados pelo medo, como aconteceu com Elias, somos tomados pela revolta contra os amigos que não nos ajudou e não está nos ajudando, e nos tornamos amargurados. O que aconteceu então com Elias? Ele deitou debaixo do pé de zimbro da grande moita e pediu a morte. E dormiu, sabe lá, um dia ou dois. Mas de repente ele sentiu alguém lhe sacudindo. Elias, Elias, acorde, Elias. Ele, meio sonolento, acordou. O que é? O que foi? Aqui está um pão, aqui está a água. Se alimente, que a sua jornada ainda vai ser muito grande. Jezabel me encontrou? Não. Elias entendeu que era o anjo do Senhor que Deus mandara para lhe dar alimento e água. Isto chama-se encontro real com Deus. Elias comeu, bebeu, levantou a cabeça e olhou para um lado e para outro e caiu de novo. Dormiu mais um dia. Novamente o anjo acordou ele. Elias, senta, Elias, coma e beba, que a sua jornada vai ser longa. Elias sentou, comeu, bebeu, se fortaleceu e com a força daquela comida ele chegou até onde Deus queria. Lá num monte distante, o Monte Horebe. Elias, chegando lá no monte, teve um encontro real com Deus. Deus falou: não, você volta e vai terminar a sua missão, viu? Você vai consagrar companheiros para ti e a sua jornada chegará ao fim. Elias voltou obedecendo a Deus. E sabe o que acabou acontecendo com Elias? Ele foi levado para os céus em uma carruagem de fogo. Irmãos, o peso da nossa alma, a canseira do nosso físico nos leva, muitas vezes, a desistir da missão e a pedirmos a morte para nós. Mas veja bem, o cansado tem que parar, pensar, tentar dormir, descansar, se alimentar para que a sua energia volte e ele continue na luta. Elias teve essa experiência e agora ele podia aconselhar qualquer pessoa que o melhor medicamento para a canseira é ter um encontro real com o Senhor. Você está cansado? Você está amargurado igual Elias? Você está desanimado com seus companheiros, com seus funcionários? Você está presumindo que o melhor remédio para a sua vida é a morte? Pois não é assim não, para Deus não é desse jeito. Vamos então fazer uma oração e essa enfermidade que tem feito com que você desejasse a morte até, essa doença maligna, nesse instante, o anjo do Senhor vai entrar em guerra com ela e você vai ser alimentado pela gloriosa saúde de Deus na sua vida, meu amigo. A saúde de Deus na sua vida. Feche os olhos e oremos agora e vamos abraçar a paz e a vitória. Eterno Deus, Pai de nosso eterno Salvador Jesus Cristo,
Estamos nesta hora parados na tua presença, Senhor, e queremos ter esse encontro com o Senhor agora, porque essa pessoa agora que está enferma, está acamada, está exaurida pela violência dessa doença. Estamos ordenando esse demônio destruidor, saia desta vida agora, enfermidade diabólica, esse espírito de morte, meu Deus, tomando a mente dessa pessoa para o suicídio. Quebra agora a força desse demônio, meu Pai, porque ordenamos essa força satânica a sair desta mente, a sair desta casa, a sair desta firma, a sair deste caminho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e a paz reina neste lar, e essa pessoa hospitalizada, ansiosa para voltar para casa, meu Senhor, isso aconteça pela força das tuas mãos. Deixa o hospital cheio de saúde agora, deixa agora o sanatório, o leprosário, todas as fontes de recursos que estão sendo desafiadas pelo demônio para prender essa pessoa, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Amém, Senhor, amém.